Olá, sou Leonardo Martinelli, estou aqui para falar do quarteto número 12, quarteto para dois violinos, violas e violoncelos, com o número Opus 127 de Ludwig van Beethoven. Esse é um quarteto bastante importante, porque de certa maneira ele abre nesta formação a chamada terceira fase da obra de Beethoven, ou seja, Beethoven foi, de certa maneira, vários compositores em um só compositor. Primeira fase, uma fase bastante influenciada por mestres como Joseph Haydn, Mozart. Uma segunda fase no qual ele vai justamente apurando a linguagem que vai fazê-lo tão conhecido, a sua música tão amada. E a terceira fase, inclusive no momento que ele já está completamente surdo, a fase na qual ele se permite a fazer mais experimentações e caminhar pelos limites da linguagem musical e pelos limites, inclusive, da maneira como se fazia certos tipos de música, inclusive o quarteto de cordas. Então, os quartetos de cordas são bastante importantes na obra de Beethoven porque é nesse gênero no qual Beethoven mais escreveu dentro da sua terceira fase, e ela abre justamente com o quarteto número 12. O quarteto número 12 ele foi composto 15 anos depois do quarteto número 11, ou seja, a gente tem um hiato grande entre um e outro, e num momento bastante simbólico. Ele inicia os esboços enquanto ele já está fazendo a Sinfonia número 9, a famosa Nona Sinfonia, e só começa de fato a escrever esse quarteto depois que a Nona Sinfonia já está concluída, já está estreada. Ou seja, ele já veio com uma bagagem de ousadia, de experimentação da linguagem musical, nada menos que uma Nona Sinfonia nas costas. Ela é uma peça que foi encomendada, ela é conhecida inclusive por conta dessa encomenda do príncipe russo que residia em Viena, Nikolai Golitsyn. Ele encomendou 3 quartetos de cordas para Beethoven, o número 12, o número 13 e o número 15, dentro inclusive de um hábito da alta classe vienense, dos nobres que habitavam lá, mesmo um príncipe russo, ele tinha sua residência, tinha o seu tempo na capital do Império Austro-Húngaro, de fazer essas encomendas, uma maneira inclusive de você mostrar, ostentar a condição, o status social no qual você estava. Então Beethoven ele aceita essa encomenda. 1823 começa a fazer os primeiros esboços e a peça é finalmente estreada em 1825. Não teve uma boa recepção, em parte relata-se porque ela foi mal ensaiada, não teve ensaio suficiente frente à complexidade dessa obra, e isso é um ponto importante. Os últimos 5 quartetos de cordas de Beethoven marcam não só uma guinada na obra, na parte pessoal de Beethoven, mas na própria história dos quartetos de cordas. Os quartetos de cordas tradicionalmente foram criados, foram compostos como uma espécie de música doméstica, música que você faz entre amigos. Em alemão, o termo para isso é Hausmusik. Haus, casa, música, música para ser feita em casa. Só que justamente Beethoven começa a exigir um nível de especialização, um nível de virtuosismo musical, que mesmo essas partituras sendo editadas, elas na prática já não são mais destinadas a esse entretenimento entre amigos, esse entretenimento familiar. Então, parte provável desse fracasso foi porque o quarteto não estava tão bem ensaiado, apesar de ser um quarteto profissional, mas que nem de perto está para as nossas exigências de quarteto profissional. Mas em todo caso, a peça depois ela foi executada mais a contento, com mais ensaio. O pessoal percebeu que, opa, não é chegar assim em 5 minutinhos e ler. E aí ela entra no repertório e abre esse grande ciclo. Como uma peça de quarteto de cordas e que Beethoven ele vai sempre tomar como ponto de partida a tradição, o quarteto número 12 ele ainda é, dentro desses últimos quartetos de cordas de Beethoven, um quarteto, por assim dizer, tradicional. O que eu quero dizer? Um quarteto de cordas ele é sempre uma peça articulada em 4 movimentos contrastantes. Então a gente tem vários gêneros sonatas que você vai observar essa estrutura. Sinfonias tem 4 movimentos contrastantes, concerto solista tem 3 movimentos contrastantes, quarteto de cordas tem 4 movimentos contrastantes, e assim esse quarteto também tem 4 movimentos contrastantes, e dentro de uma lógica de contraste, de imprimir um determinado caráter, um afeto,
né, comunicar uma gama de sentimentos, uma certa sintonia, uma certa lógica que se esperava que cada movimento tivesse e que Beethoven, ainda nesse quarteto 12, vai seguir essa lógica. Então, nossos 4 movimentos são: o primeiro, inicia-se com uma introdução maestoso, né, que em italiano pode ser traduzido como majestoso, a qual imediatamente segue-se um allegro. A introdução ela é muito curta e ela marca uma característica que vai ser bastante importante, então, nesse movimento e em outros quartetos do Beethoven, que é dessa última fase, que é apresentar a introdução, uma música que tem uma sonoridade de que vai, antecipar, que está antecipando algo que vai ser mais importante depois, e normalmente essa introdução não seria mais repetida, mas Beethoven ele vai resgatar a sonoridade desse maestoso ao longo, desse primeiro movimento. O segundo movimento, em contraste ao allegro, é um adagio non troppo e molto cantabile. Adagio, como a indicação de um andamento mais lento, existe esse termo em português, então por isso que eu não arrisco uma tradução. Então, adagio, mas não muito, e bastante cantável. Então, Beethoven evoca essa dimensão lírica, como se fosse uma canção sem palavras para instrumentos de cordas. E muito importante que ele adota como estratégia para esse movimento uma forma que é bastante tradicional, chamada tema e variações. Na verdade, menos que uma forma, é mais um processo no qual você expõe um tema, então esse tema vai ser exposto, e depois nós vamos ouvir diferentes versões desse tema. Mas uma curiosidade é que Beethoven, ele logo já na primeira variação, ele vai tão longe em relação à sonoridade, ao tema original, que na prática a gente não ouve esse movimento como um tema variação e variações mais tradicional. A gente ouve, na verdade, mais como uma sequência, de 7 músicas. Tá? Repara isso, vão ter 7 sonoridades com um fio bastante tênue na memória auditiva, para a gente perceber onde está de fato aquele primeiro tema que a gente ouviu. O terceiro movimento, Scherzando vivace, normalmente o terceiro movimento do gênero sonatas, tal como o quarteto de cordas, é um gênero de música leve, Antes de Beethoven normalmente era o lugar do minueto. Beethoven justamente começa a substituir o minueto por scherzo, que aí, a palavra italiana scherzo se refere à brincadeira, então scherzando vivace, ou seja, brincando com vivacidade. E normalmente ele é um movimento com 2 partes, na qual depois você repete a primeira tradicionalmente, mas Beethoven nos últimos quartetos já não é mais tradição, então ele vai apresentar uma ideia inicial, vai fazer um contraste, bastante intenso, tanto que ele vai mudar o andamento, ele vai sair de um scherzando vivace, e vai para um presto, e depois ele retoma a ideia inicial, mas não por uma repetição literal, ele vai trabalhar de outra maneira. E nós encerramos, esse quarteto com um finale. É muito interessante porque Beethoven ele só usa esse termo na partitura, finale. Ele não indica qual é o afeto, o caráter, se é um allegro, se é um alegre, se é um adagio, se é um presto. Subentende-se que pelo contexto musical vai ser algo mais para alegre, algo mais animado, e é muito interessante porque esse espírito de animação ele acaba sendo uma espécie de boa contaminação do scherzo que precedeu. Então, nós vamos ouvir uma série de referências musicais de caráter de música ligeira, levemente pastoril, eventualmente relacionado aí, Beethoven compôs esse quarteto na cidade alemã de Baden, que é uma cidade, digamos assim, balneária, uma cidade de retiro, então muito faz uma especulação, se isso seria uma referência a toda essa paisagem a qual ele estava cercado. Então, quarteto número 12 é um quarteto bastante complexo. Uma dica de escuta é reparar como violinos vão cada vez mais explorar sua dimensão aguda. Repara como a quantidade de informação entre os diferentes instrumentos é gigantesca,
né? Então não tem um único instrumento que fique sobressaindo. A gente vai ouvir, claro, bastante o primeiro violino, mas ele vai dialogar bastante com o violoncelo, com o violino 2, a viola também, ou seja, é uma massa musical bastante informativa, né? Acho que essa é uma coisa interessante, perceber que tem muita informação musical, e que cada um processa justamente da maneira como a sua alma vai reverberar a partir das propostas que Beethoven coloca neste primeiro dos últimos grandes quartetos de cordas.